Alô, zusammen, tudo bem com vocês? Hoje a aula vai ser super curtinha, super direta ao ponto e basicamente nós vamos falar sobre a negação no alemão. É uma pergunta que eu recebo muito, então eu resolvi fazer uma aula bem curtinha. Vamos lá. No alemão existem 3 maneiras de nós dizermos a palavra não. Você pode usar o nein, você pode usar nicht e você pode usar kein. Então nós vamos poder criar frases negativas com essas 3 palavras. Vamos começar pelo nein. O nein nada mais é do que o não, só que ele é usado nas respostas para perguntas simples. Então, em resposta a perguntas simples. Por exemplo, se eu digo algo do tipo Alex, hast du Hunger? Ou seja, Alex, hast du Hunger? Que eu estou perguntando basicamente o quê? Alex, você tem fome? Né? Você está com fome? Aí eu posso responder da seguinte maneira: Nein, não. Tá? Então, basicamente, seria aquele não para respostas. Agora, vamos para o nicht. O nicht, na verdade, ele vai ser um pouquinho diferente, porque ele vai ser basicamente... vai ter um uso que nós vamos fazer para negar verbos, tá? E daqui a pouco eu mostro para vocês o segundo uso. Vamos negar um verbo para que vocês vejam um exemplo. Se eu falo o seguinte, ich arbeite, quer dizer em alemão, basicamente, que eu trabalho, não é verdade? Então, eu trabalho. Agora, para dizer que eu não trabalho, eu basicamente falo ich arbeite nicht. Ou seja, eu não trabalho. Então, o nicht, ele vai simplesmente negar verbos, tá bom? Outra coisa que é muito importante, tá? No português a gente coloca ele antes do verbo, no alemão a gente vai colocar ele depois. Só que o nicht, ele também vai ser usado, tá? Para negar substantivos com artigo definido. O que seria artigo definido? No português é o, a, os, as. No alemão nós temos der, die, das, den, dem, né? Vai depender aí de como esse artigo vai estar declinado. Mas eu vou colocar aqui um exemplo e isso vai ficar mais claro para vocês. Por exemplo, se eu digo ich trinke das Wasser. Tá? Neste caso, eu tenho o artigo definido das. Então, eu bebo a água. Tá? Então, aqui é um artigo definido. Na hora de criar a negação, eu vou usar o nicht, porque eu tenho um substantivo com artigo definido. Então, ich trinke nicht das Wasser. Tá bom? Ou seja, eu não bebo a água. Ok. Só que no alemão nós temos 2 formas de escrever essa mesma frase. A gente pode colocar o nicht logo depois do verbo ou a gente pode pôr ele no fim da frase. Então eu também posso falar ich trinke das Wasser nicht. Tanto faz, tá? As 2 formas estão gramaticalmente corretas, mas eu percebo uma tendência a colocar o nicht bem no finalzinho da frase. Mas se você colocar de qualquer uma das formas, está correto. Agora sobrou para a gente o kein, né? O kein, gente, na verdade, é o que nós chamamos de artigo da negação, ou artigo negativo, tá? O que seria um artigo da negação ou artigo negativo? Seria uma palavra que nós usamos tal como se fosse um artigo, só que para negar, tá? Então, ele literalmente significa nenhum. Então, kein significa nenhum. Olha só que interessante. Vamos pegar o do português. Eu posso colocar o nem antes dele, não posso? Vira nenhum. Em alemão, ein vira kein. Não é verdade? Então, veja, é a mesma coisa que nós temos no português. Então, isso já dá uma dica para quando nós vamos usar o kein. O kein ele vai ser usado para negar substantivos com artigo indefinido. Indefinido. O que seria um artigo indefinido? Uma, uns, umas. No alemão vai ser ein, einen, eine, não é verdade?
Então, se eu digo, por exemplo, antes eu falei o seguinte, ich trinke das Wasser, eu bebo a água, artigo definido. Aqui eu vou fazer com artigo indefinido, ich trinke ein Wasser. Ou seja, eu bebo uma água e não mais a água. Neste caso, na hora de criar a negação, eu vou usar o artigo da negação, o kein. Então, ich trinke kein Wasser. Basicamente, eu coloquei um Kzinho atrás do ein aqui, então fica bem fácil de lembrar. E isso, se eu fosse traduzir, eu posso traduzir literalmente como eu bebo nenhuma água, ou então como eu não bebo uma água. Agora, nós usamos o nicht também para negar substantivos sem artigo. Ou seja, quando não tem nem artigo definido, nem artigo indefinido. Como assim? Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Então, eu tinha feito ich trinke das Wasser, eu bebo a água, artigo definido, negação com nicht. Ich trinke ein Wasser, eu bebo uma água, artigo indefinido, negação com kein. E agora, sem artigo, ich trinke Wasser, eu bebo água. Não tem artigo nenhum, então seria negação com kein também, tá? Aqui significa eu bebo água, e a negação fica ich trinke kein Wasser. Eu não bebo água. Ou eu bebo nenhuma água se fosse literal. Então, é basicamente isso. Não tem segredo. Essa aula foi super curtinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês numa próxima lição. Lembra de comentar aqui embaixo se vocês gostam de aula assim, um pouco menos, digamos, trabalhada, mais direto ao ponto que eu vou escrevendo aqui para vocês em tempo real. Comenta aqui se vocês gostaram. Se vocês gostarem, eu faço mais, tá bom? Até a próxima. Bis dann.